convidar a assistir ao culto de hoje. Espero que gostes e possas usufruir deste momento. Juntos viemos para celebrar e adorar tua majestade. Tuas obras vamos proclamar, tua excelência demonstrar. Terra e céus refletem tua glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, aquele que sempre reinará, reinará. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória, os instrumentos. Vamos dizer que este santuário mais uma vez. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão louvor. Juntos viemos. Quem está aqui nesta tarde para celebrar pode cantar com alegria, mãe. Vamos adorar a majestade deste Deus que é tão bom, tão belo, mãe. Obras vamos proclamar, tua excelência demonstrar. Terra e céus refletem tua glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, aquele que sempre reinará, reinará. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. E que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão louvor. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. E que este santuário se encha de glória. Vamos cantar uma vez mais que este santuário, vai. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. E que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Eu hoje gostava de olhar para o capítulo 2 do livro de Ruth. E no capítulo 2, nós descobrimos um dia na vida de Ruth. A mulher não é Ruth, que sai de Israel, é Noemi ou Noémia, conforme a tradução que eu vou, ou consoante a tradução que eu vou usar. Mas ela vem com uma nora, chamada Ruth. E o capítulo 2 trata essencialmente de um dia na vida de Ruth. Um dia como tantos outros, mas que mudou para sempre a história desta mulher. Um dia comum, como tantos outros, mas que mudou a história desta mulher. Então vamos até Ruth, capítulo 2. Está assim escrito. Noémia tinha um parente chamado Boaz, homem rico, importante, que pertencia à família de Elimeleque, seu marido. Ruth, a moabita, disse a Noémia: deixa-me ir aos campos apanhar espigas caídas atrás de algum ceifeiro que me autoriza a fazer isso. Noémia respondeu-lhe: vai sim, minha filha. Ruth foi então para os campos e pôs-se a apanhar as espigas que os ceifeiros deixavam ficar. E aconteceu que foi
preparar ao campo que pertencia a Boaz, o parente de Elimeleque. Depois chegou Boaz, que vinha de Belém, e saudou os ceifeiros, dizendo: O Senhor esteja conosco. E eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou então ao encarregado dos ceifeiros: Quem é aquela rapariga? E ele respondeu: É a jovem moabita que veio com Noémia das terras de Moabe. Pediu-me licença para apanhar e levar as espigas que os ceifeiros deixaram ficar atrás. Anda aí desde que veio, de manhã, a não ser um pouco, esteve a descansar em casa. Então Boaz disse a Ruth: Ouve, minha filha, não precisas de ir apanhar espigas a outros campos, não saias deste e chega-te às minhas ceifeiras. Repara em que parte do campo elas estão a ceifar e vai atrás delas. Eu dou ordens aos meus homens para que não incomodem, para que não incomodarem. E quando tiveres sede, vais beber às bilhas de onde eles bebem também. Ruth inclinou-se até ao chão e perguntou a Boaz: Por que motivo és tão generoso comigo, tratando-me como conhecida, eu que sou uma estrangeira? Boaz respondeu-lhe: Já me contaram tudo o que fizeste pela tua sogra, depois que o teu marido morreu. Sei que deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor te pague o bem que fizeste. Que o Senhor Deus de Israel, de quem vieste receber proteção, te dê toda a recompensa que mereces. Ruth disse então: Que eu encontro bondade da tua parte, meu Senhor. Deste muito ânimo ao falares-me com tanto carinho, embora eu nem sequer seja igual a uma das tuas criadas. À hora de refeição, Boaz disse a Ruth: Chega-te para aqui, come conosco e molha o teu pão no molho de vinagre. Ela então sentou-se aos pés dos ceifeiros e Boaz deu-lhe trigo tostado. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou comida. Até aqui a leitura da palavra de Deus nesta tarde. E se no capítulo 1 o nosso foco, ou o foco do redator, do escritor da Bíblia Sagrada, é a família, é Elimeleque, é Noemi, é os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Agora, e depois aparece Ruth, agora Noemi ou Noémia desaparece da cena e todo o enfoque é Ruth e Boaz. Que logo no início, no versículo 1, nós somos informados quem é este Boaz. É-nos dado logo a informação. Para muitos de vós, ou para alguns de vós, tem pouco a dizer esta questão de ser parente. Mas mais à frente nós vamos perceber que isto é tão importante, porque é um aspecto fundamental. Mas para dizer, Boaz era da família e era um homem extremamente rico. E fica assim a informação. E agora centramos no dia de Ruth. E neste dia, Ruth levanta-se e a primeira coisa que tem que acontecer é: eu tenho que arranjar comida. Lembrem-se, Noémia veio sem nada e sem ninguém, porque como mulheres elas não podiam trabalhar. Também as terras deixaram de pertencer a elas. Não sabemos se por dívida, não sabemos bem ao certo, mas o facto é que deixou de pertencer a ela. Por outras palavras, ela era uma pessoa extremamente pobre. E como pobre que era, ela podia beneficiar de um aspecto que Deus tinha dito a Moisés para dizer ao povo de Israel, e isso tinha que ser lei para Israel. E a lei era muito simples. No tempo da cega, que era o tempo em que ela está a voltar, e acontece todo este episódio, os ceifeiros não podiam voltar atrás quando por algum motivo passava um bocado de trigo para ceifar. Ou então as mulheres que iam apanhar as espigas também não podiam voltar atrás se elas porventura caíssem. Com o objetivo é para que os necessitados pudessem vir, apanhar e trazer para casa para que houvesse sustento. Então esta lei era essencialmente para os carenciados,
os necessitados da sociedade. Era uma espécie de segurança social, um rendimento mínimo assegurado por parte, não do Estado, porque não existia naqueles dias, mas por parte daqueles que tinham, deviam repartir com o muito que tinham com aqueles que nada tinham. E então Ruth, sabendo disso, talvez pela sua sogra, ela diz à sua sogra, olha, eu vou tentar apanhar, e é interessante porque, vocês sabem, uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que os homens vivem. E às vezes, o grande dilema de vocês é entre olhar para os homens, olhar para a Bíblia e verem uma discrepância. Mas nesta tarde eu quero te fazer um desafio. Como tu já notaste, não só neste culto, mas em qualquer outro culto, o nosso grande enfoque não somos nós, não é a nossa igreja, mas é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos aquém daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer que nós sejamos. O exemplo não somos nós. Mas eu quero dizer que gostaríamos que tu nos acompanhasses neste caminhar a dois com Jesus. Que pudesses caminhar conosco e juntos pudéssemos ser transformados por Jesus no seu amor. Se puderes, a partir de hoje, começares a caminhar connosco, ficaremos todos felizes. Sabes porquê? Porque nós que somos imperfeitos, estamos à tua espera que és imperfeita, para juntos caminharmos em direção a Ele. Então esta é a realidade. Porque o texto vai nos dizer o seguinte, quando Ruth fala à sua sogra, dizendo, deixa-me ir aos campos apanhar espigas caídas, atrás de mim de algum ceifeiro que me autorize. E depois no versículo 19, já a sua sogra vai dizer o seguinte, Noemi perguntou então, onde é que andaste hoje a apanhar espigas? Onde é que andaste a trabalhar? Deus abençoou o homem que foi generoso contigo. Então, quer uma, quer outra, têm a perfeita noção de que, apesar de a lei dizer alguma coisa, não significa que eles observem. Tu vais, mas a pessoa tem que te autorizar, porque ainda existe a possibilidade de seres afastada, de ser expulsa daquela zona. Que Deus, mas outra expressão é que acha graça aos olhos dessa pessoa. Então a ideia é isto, a palavra favorecer tem uma componente ali de graça, que ache graça, isto é, que possas ser favorecida aos olhos do dono do terreno, ou então do encarregado dos ceifeiros, que tu possas ser bem acolhida e possam deixar fazer isso mesmo. Então há aqui uma situação muito dúbia. Então o dia de Ruth começa numa situação muito de fome, de necessidade e de uma incerteza muito grande. Há gente aqui que sabe o que é isto. Há muita gente aqui que não sabe o que é isto. Todos nós nos levantamos, abrimos o frigorífico e escolhemos o que queremos para o pequeno almoço. Sentamos à mesa e comemos. Nós não sabemos o que é levantar de manhã e não saber o que temos para comer. Não sabemos se alguém vai ser colocado no nosso caminho para generosamente suprir uma necessidade que eu tenho. Mas agora vamos parar aqui. E no meio desta desgraça toda, no meio desta aflição toda, eu quero chamar a atenção para um pormenor delicioso. Um pormenor delicioso, porque há aqui um contraste. Ruth vai entrar num campo, numa propriedade privada, que ela não sabe quem é, não sabe a quem pertence. Nós já sabemos quem é Boaz, nós sabemos todas as coisas. Ruth não sabe nada e ela entra casualmente num sítio onde é bem acolhida e começa a acolher. Há uma série de casualidades aqui. Primeiro, ela entra num terreno que não sabe quem é, mas nós já sabemos que é o terreno de Boaz. Certo? Depois,
Casualmente, Boaz vai passar por aquela propriedade onde Ruth estava, e naquela hora ela não estava a descansar em casa, mas ela já lá estava a apanhar espigas. Terceiro lugar, Boaz não sabe quem ela é, mas os ceifeiros e o encarregado sabem quem ela é e contam-lhe a história toda. Ok, nós podemos dizer aqui, casualidade. Eu posso aceitar isso, mas é muita casualidade junta para um espaço de tempo tão curto. O que é que eu preciso perceber e entender aqui? É que Deus é um Deus que provê. A sua providência é grande. Nós podemos dizer, ok, mas ela tomou decisões. Ela decidiu naquele dia de manhã sair e apanhar espigas. É verdade. Porque Deus também não isenta, não inibe, não retira a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Mas aquilo que eu quero salientar é que um Deus em quem nós queremos, em quem nós confiamos, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão sábio, é tão excelente, que Ele é capaz, no meio de todas estas situações que nós não controlamos, de todas estas variáveis, Ele consegue controlar todas as coisas a fim de prover àquele que precisa. Este é o Deus em quem nós queremos. Este é o Deus em quem nós confiamos. Este é o Deus em quem nós colocamos a nossa vida e com Ele nós temos vivido. Há bocado estávamos a ouvir cantar a Armanda a dizer isso: e levo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Sim, nós também precisamos de socorro. Há momentos na nossa vida que ficamos desesperados e aflitos, mas a diferença não é se eu tenho ou não tenho problemas. Eu tenho um Deus em quem eu creio, e quem eu creio significa eu depositei a minha vida nas suas mãos. E porque eu tenho a minha vida nas suas mãos, eu posso descansar, porque eu sei que Ele provê. E porquê é que Ele provê? Não só porque Ele é grande e Ele é poderoso. Não é só porque Ele tem poder para o fazer. É porque Ele me ama. E como eu disse a semana passada, e é bom nós lembrarmos do seguinte: esta história passa-se no meio dos piores dramas que Israel já viveu. Quando nós olhamos, porque vai dizer no capítulo 1 que isto aconteceu no tempo de Juízes. E no tempo de Juízes estávamos à beira de uma guerra civil. Irmãos matavam outros irmãos. Então uma loucura estava a acontecer a Israel. E no meio de todo este drama, Deus preocupa-se com uma família. Para dizer uma coisa muito simples. Para dizer uma coisa muito simples. A providência de Deus não tem só a ver com o facto de Ele ser grande, ser forte e poderoso. Mas tem a ver com algo maior e mais profundo. Tem a ver com o amor com que Ele te ama. A Bíblia, por várias vezes, diz que Deus trabalha em nosso favor. Há um texto do qual eu gosto muito que está lá em João. Depois de Jesus curar um paralítico à beira do tanque de Betesda, mais à frente há um diálogo. E a dado passo Jesus diz o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu também. Minha pergunta é: Deus Pai, Deus Filho, trabalha para quem e para quem? Para Ele não precisa. Para Ele não precisa. Ele tem tudo, Ele é o grande eu sou. Então para quem e para quem é que Ele trabalha? Ele trabalha para ti e por ti. Por ti, porque há coisas que tu não podes fazer. Há coisas que tu não podes fazer. Coisas que tu gostavas de libertar-te da tua vida e tu não consegues. Coisas que marcaram a tua vida e que traumatizam-te. E que prendem-te e não deixam de ser feliz. Coisas que te amarram. Estás numa prisão e por mais que tu tentes te libertar, não consegues. Mas Jesus, Ele quer te libertar. Porque quando Ele entra, Ele traz verdadeira liberdade. Quando Ele entra na vida de cada homem e de cada mulher, Ele restabelece a liberdade no interior de cada homem e de cada mulher. Há verdadeira liberdade no coração de cada homem e de cada mulher. Porquê? Porque Ele traz o amor.
que tu precisas sentir na tua vida. Esse amor faz algumas coisas maravilhosas. Ele sara as feridas que nós temos no nosso interior e capacita-nos a perdoar aquele que nos magoou e nos feriu tão profundamente. E quando isso acontece, nós ficamos livres, porque um peso sai de nós. Voltamos a respirar, ganhamos asas para voltar a voar. E Deus trabalha por ti. Porque Deus deu-te existência. Às vezes a pergunta é: o que é que eu ando cá a fazer? Porque é que ainda estou vivo ou viva? Que sentido é que tem a minha vida? Que razão é que eu tenho para existir? E podíamos desmultiplicar aqui para, no fundo, dizer sempre a mesma coisa. Não tem razões para viver. Mas foi Jesus quem te deu a vida. E dizemos nós, e isto é um castigo que Deus me deu. Eu estar vivo ou estar viva é um castigo que Deus me deu. Não, não é um castigo. Porque Deus fez-te para seres feliz. Não uma felicidade qualquer. Não uma felicidade que está baseada em coisas que passam no instante. Em coisas que tu não tens controle na tua vida e que vives sempre ansiosa e medrosa, ansioso ou medroso, que isso acabe, que por algum motivo isso desapareça, que alguma coisa leve isso para longe de ti. Mas alguma coisa que permanece. E como nós já compreendemos nesta vida, o bem mais precioso é a relação entre pessoas. E Deus quer ter uma relação contigo. Ainda que tenhas dúvidas sobre isso, Ele quer conquistar-te com o seu amor. Ele tem a paciência necessária para te conquistar. E quando essa relação acontecer, nós descobrimos a felicidade. A nossa vida enche-se de gozo e de alegria. É como o Salmo 23, a pastos verdejantes, há águas tranquilas que refrigera a nossa alma. É alguma coisa bela e excelente. Deus provê. Deus provê. O segundo aspecto que eu queria desta provisão tem a ver com a graça, como eu já vos disse. A providência de Deus tem a ver então com a graça. Tudo isto que eu estou a dizer tem a ver com a graça. E para rematar esta ideia, a graça tem a ver com relacionamento pessoal. A graça não impõe, a graça não esmaga, a graça não é tirana. A graça tem a ver com outra coisa. E um exemplo muito simples é de um homem do Antigo Testamento também, chamado Noé, em que a dado passo, Deus diz, e Noé achou graça aos olhos de Deus. Já está. E o que é que acontece a seguir? Deus começa a ter uma relação especial com este homem. Então o que eu preciso de entender é que a graça de Deus tem a ver com uma relação especial entre Deus e essa pessoa. O que é que Noé fez para tal? Se a graça é a concessão de algo que essa pessoa não merece, não é digna. Então eu tenho que perceber e entender que não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Tem a ver com o meu Deus. E como há pouco eu já vos disse, Deus ama-te, Deus ama-me e quer ter uma relação contigo. Volto a dizer-te, Ele tem a paciência necessária para te conquistar. Ele tem a paciência necessária para conquistar. Ora, se assim é, volto a dizer, a graça gera em ti liberdade. Gera em ti a possibilidade de escolha. Gera em ti a possibilidade de escolha. Porque sem isso, estás condenado à vida que tu escolheste. Volto a dizer com mais devagarinho. Se a graça dá-te liberdade de escolha. Porque sem isso, não tens alternativa à tua vida. Uma coisa é dizer o que eu estou a dizer. Outra coisa é olhar para a nossa vida. E às vezes, a nossa vida parece um emaranhado de fios. Uma confusão autêntica. Não sei se vocês já... Agora vou pôr aqui os meus dotes. Não culinários,
mas de não sei de quê. Fazer ponto de cruz, pronto. No meu tempo ainda aprendia-se a fazer ponto de cruz, está bem? Fazia-se a ponto de cruz. E se vocês virarem uma tapeçaria, pode ser de arraiolos ou de ponto de cruz, etc., o inverso é um emaranhado de fios que não percebemos exatamente. Mas quando viramos a tapeçaria do outro lado, tem uma paisagem tão bela e tão bonita. Às vezes a nossa vida parece isso mesmo, um emaranhado de fios das quais nós nada percebemos, nada entendemos, nada compreendemos. Mas tu só estás a ver o avesso. Deus quer que tu venhas ver a parte da frente, aquilo que Deus está a fazer na tua vida. Outro aspecto aqui. No meio de toda esta generosidade que depois Boaz tem para com ela, diz, olha, tu não tens que ir ao outro lado, vem sempre aqui. Eu vou dar ordens aos meus homens que eles não impliquem contigo. Vou dizer também a que deixem ficar para trás à vontade para tu apanhares. Terceiro, quando tiveres sede, vem aqui à botija e bebe água à vontade. Quarto, quando tiveres fome, junta-te aqui a nós e come à vontade. E o almoço chegou e para provar isso mesmo, anda cá. E eu não percebo bem que é o molho de vinagre, mas deve ser apetitoso. Vem cá e molha. Por isso é que a Bíblia está a destacar. Molha cá o pão no molhinho. Está bem, quem gosta de molhar pão no molhinho sabe como é bom molhar o pão no molhinho. Certo? Alguns de nós sabemos quão bom é molhar o pãozinho no molhinho, está bem? Talvez seja esta a ideia, alguma coisa prazerosa, alguma coisa que sabe bem. O problema de Ruth é, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E esta é a ideia de Ruth. Ruth, quem sou eu? Afinal de contas, eu nem me posso comparar com uma das tuas ceifeiras, porque eu sou estrangeira. Eu não mereço nada. Então esta é a noção de Ruth. Ruth está a olhar e diz, então, mas afinal de contas, o que é que está aqui a passar? Eu não pedi nada, eu não sou desta terra, eu sou estrangeira, eu não sou de cá, eu sou do outro povo e nós nem temos boa relação. Moab e israelitas não são unha com carne, bem pelo contrário, nós não vos demos nada quando vocês passaram pela nossa terra, nós já invadimos a vossa terra e tornámos nossos escravos e as coisas não funcionam bem. Porquê tudo isto? E às vezes, o nosso grande problema tem a ver connosco mesmo. É que podíamos dar um nome de vergonha. Porque necessidade nós temos. Necessidade nós temos. Mesmo quando nós dizemos que não temos necessidade de nada, nós estamos a admitir que afinal temos necessidade. Mas o nosso problema é de assumir essa necessidade que temos no nosso interior. E agora não estou a falar da necessidade física, porque maior e mais profunda que a necessidade física é a necessidade que existe no nosso interior, no nosso íntimo, no profundo do nosso ser. Essa é a tua maior necessidade. Porque essa, podes comer pão, podes comer sopa, podes comer um bom prato, ficas satisfeito na tua barriga, mas o vazio do teu interior permanece. Para Ruth, já era muito bom ela poder entrar à socapa, isto é, dissimuladamente, sem ninguém dar por ela, e deixarem estar quietinha, sossegadinha. Já era muito bom se tal acontecesse. Esta era a perspectiva, esta era a ideia. E agora Boaz, o dono do campo, para tudo para falar com ela. Então, mas o que é isto? Quem sou eu para fazer parar alguém tão importante, tão rico, e trazer-me esta informação toda para mim? Duas coisas simples. Deus não dá esmolas. Deus
não dá esmolas. Deus deu o seu único filho para que tu possas tornar-te seu filho. E eu não me canso de explicar isto. A forma de nós percebermos e entendemos isto é aquela velha frase que ouvimos dizer, pelo menos eu ouvi dizer aos mais velhos. Aquela é como uma filha para mim, talvez por causa da minha sogra. Eu criei e ela tem tanto amor como fosse minha filha, mas não é filha. Ama como fosse filha, mas não é filha. E a Bíblia vai-me dizer que Deus não me ama como filho, mas não sou filho. A Bíblia vai-me dizer que Ele fez-me em Jesus Cristo seu filho. Quer dizer que o seu amor não é como que, é mesmo. Então esta é a noção. Ele não veio dar-me umas migalhas. Ele não veio dar umas migalhas a ti e a mim. Não veio pura e simplesmente pôr um pensozinho, tratar da ferida. Não. Ele vem trazer vida nova. Ele não veio trazer só uma curazinha, um paliativo. Ele veio trazer mudança de vida. Ele veio transformar vidas. Ele veio trazer renovação de vidas. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A cada um dos irmãos, às vezes, nós continuamos a só apanhar espigas. Ou, se quisermos uma outra expressão, a apanhar migalhas que caem da mesa. Mas eu e tu precisamos nos lembrar que Deus deu o seu Filho, não para que tu apanhes migalhas que caem da mesa do Senhor, mas tu possas sentar-te à mesa e usufruir plenamente de tudo o que Ele tem para ti, porque tu és filho, tu és filha amada. Sim, para nós podemos dizer, mas quem sou eu? Tu não és ninguém e és tudo para Deus. Tu não és ninguém, mas para Deus tu és tudo. Porque quando nós olhamos para João 3,16 que nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando eu paro aqui, eu tenho que ver que está lá o meu nome. Deus amou-me de tal maneira, capaz de dar o seu único Filho. Por mim, Ele deu o seu único Filho. Graças a Deus que não foi por mim, somente foi para cada um de vós. Se o seu amor foi capaz de fazer isso, quem sou eu para pôr em causa o amor que Ele tem para comigo? Voltando atrás, então eu não posso pôr em causa que no meio da desgraça desta família, Deus está a mexer-se para que esta desgraça não acabe e não seja o fim da história desta família, mas Deus possa reverter, como no final do livro nós vemos isso. Porque Deus trabalhou, a tristeza passou em alegria, a morte passou em vida, etc. Passou a vida, etc. Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui é que à pergunta, quem és tu? Boaz não responde. Porque a questão não se põe, quem és tu? Qual o teu merecimento? Qual a tua dignidade? Mas põe-se num outro aspecto, na responsabilidade de Boaz para com Ruth e para com Noémia. A responsabilidade, pelo facto de ser parente, ele tem responsabilidade da qual não quer abrir mão. Por isso trata assim. Por outras palavras, à pergunta de Ruth, quem sou eu? A questão não é quem és tu, é quem sou eu. A questão não se põe quem és tu, é quem sou eu. E é isso que eu quero te confrontar nesta tarde. A pergunta não é quem és tu, mas quem é Deus. E Deus é o teu Criador. Ele deu-te existência, porque Ele tem um plano e tem um propósito para a tua vida. Então Ele trabalha para te levar esse plano e esse propósito até ti e tu possas usufruir. É esta a verdade. Agora deixa-me dizer e vamos começar a fechar. A graça de Deus traz até nós uma responsabilidade. E se Ruth não aceitasse? Ela era obrigada a aceitar? Ruth era obrigada a aceitar? Ou podia dizer, não, eu não quero vir aqui. Eu não quero vir aqui mais a este terreno, eu agora vou ali para o terreno ao lado. Não quero vir cá mais, não vou mais, eu vou para o outro terreno. Ou Ruth podia dizer,
eu vou ficar aqui. Eu vou aceitar esta dádiva. Eu vou acolher. A graça põe-te isto diante de ti. A graça põe isto diante de ti. E para terminar, olhemos só para os versículos 12 e 13. Que o Senhor te pague o bem que fizeste. Que o Senhor Deus de Israel, de quem vieste receber, proteção. Literalmente, no original, significa asas de refúgio. Por outras palavras, Boaz está a dizer a Ruth: Ruth, sem tu te aperceberes, sem tu teres a noção, tu vieste buscar refúgio debaixo de asas. Não das asas de qualquer ser ou qualquer pessoa, mas do próprio Deus. E é isso que nesta tarde eu quero desafiar. É isto que eu quero desafiar. Podes continuar a viver a vida que tens levado. Podes continuar a levar a vida como tens entendido. Ou podes fazer uma coisa. Reconhecer que precisas de Deus. Não de uma religião, mas da pessoa de Jesus Cristo. E buscares abrigo. Porque afinal de contas, estás só, abandonado ou abandonada, lidando com a tua dor e com o teu sofrimento. E Deus está de braços abertos para te acolher no seu seio. Este é o convite que eu quero te fazer. Porquê eu? Porquê tu? A pergunta não se põe em ti, põe-se em Deus. Porque Deus é Deus. Ele tem poder para. E Ele ama-te, por isso Ele vai fazer. Amém? Sabe, alguns aspectos, alguns exemplos, o salmista vai dizer: esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista vai dizer que também é um lugar de refrigério. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás a beber. Ao abrigo das tuas asas eu encontro refúgio, eu encontro proteção. Termino as minhas palavras. Há para todos nós uma volta ao lar, ou uma volta para o lar, porque existe um lar. Nesta tarde, aquilo que eu quero te chamar é para vires ter com Deus, porque Ele é um Pai amoroso que te espera para te abraçar. Podes voltar sempre para o lar, porque existe um lar. Porque existe um Pai à tua espera. Teu amor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti meu Rei. Teu amor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti. Vamos dizer uma vez mais: teu amor eu vou proclamar. Proclama o amor de Deus nesta tarde. Teu amor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti meu Rei. És o nome que é maior. És o nome que é maior. Tu és digno de
grande é nosso Deus. Dizemos nesta tarde que Ele é o nome que é maior. Aleluia. És o nome que é maior. Tu és digno de louvor. E meu ser dirá: grande é. Vamos dizer nesta tarde: grande é o nosso Deus. Podemos dizer: grande é nosso Deus nesta tarde com alegria, aleluia, e gratidão a Ele. Grande é, Tu és grande Deus. Canta nesta tarde e diz que Ele é grande, aleluia. Nosso Deus, o mundo saberá. És o nome, aleluia, não há nome igual a ti, Deus. És o nome que é maior. Tu és digno de louvor. E o meu ser dirá que grande és tu. Grande é o nosso Deus, canta grande, aleluia, grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, canta grande, Ele é grande, nosso Deus, e o mundo saberá, sabe que Ele é grande, aleluia. Nosso Deus nesta tarde, levanta a tua mão para Ele, a tua voz de gratidão a Ele, para que o mundo possa saber que Tu és grande, aleluia. Grande é nosso Deus. Teu amor vou proclamar. Deus, Tu és tão belo, a Ti eu cantarei, aleluia, a Ti meu Rei. Teu amor vou proclamar. Deus, Tu és tão belo, a Ti eu cantarei, aleluia, a Ti meu. Tu és o nome, és o nome que é maior. Tu és digno de louvor. E meu ser dirá, grande é nosso Deus, és o nome, aleluia, és o nome que é maior. Tu és digno de louvor. E meu ser dirá,
e meu ser dirá, grande em meu ser dirá, e meu ser dirá, grande. Diz isto nesta tarde, e meu ser dirá, e meu ser dirá, que grande é nosso Deus. Salva mais uma vez, e meu ser dirá, e meu ser dirá, grande é nosso Deus. Deus ama-te e tem um plano para a tua vida. Se quiseres falar connosco ou se tiveres alguma dúvida, podes fazê-lo através das nossas redes sociais ou então através do nosso e-mail. Sendo assim, até sábado às 5h30.